Então, eu identifiquei, ou melhor, defini a grande rotação como o índice de commodities da Bloomberg dividido pelo Triple Q, que é o Nasdaq. Então, basicamente, estou dividindo commodities por tecnologia e eu estou dizendo que nos mercados, os mercados de commodities vão superar com folga os mercados de tecnologia. E o desempenho vai ser dramaticamente melhor do que o dos mercados de tecnologia pelos próximos 5, talvez 10, talvez 15 anos. Ei, Você vai adorar essa entrevista com Tony Greer. Ele passou décadas negociando commodities, ativos de tecnologia e ouro em empresas como UBS e Goldman Sachs. Neste vídeo, nós explicamos a tese da grande rotação dele, que basicamente diz que a tecnologia já teve seu momento e que agora é a vez das commodities. Também falamos sobre os princípios dele para começar a investir e algumas das razões pelas quais ele acredita que a inflação veio para ficar. Fique com a gente. Tony, bem-vindo ao podcast. Ansioso pela conversa. obrigado, Aaron. É uma honra estar aqui. Obrigado. Então, eu tenho esse tipo de dicotomia meio estranha na minha mente, onde eu sigo esse grupo de pessoas. Vejo a caneca do Bloomberg ao fundo. Ele já participou do programa antes. Outros comentam sobre energia e inflação. E é, sabe, quase como um acidente de carro em câmera lenta, que aqueles que estão prestando atenção parecem estar testemunhando. Também é uma oportunidade de operar para pessoas como você. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho outro grupo de pessoas na minha vida para quem esse simplesmente não é o assunto da conversa. Eles falam sobre, sabe, temos um bebê de 10 meses, tipo a festa de um ano, as outras 10 mil coisas que surgem na conversa. Tenho poucas pessoas com quem eu possa compartilhar esse interesse e aprender sobre o assunto. Estou muito animado por você estar aqui e gostaria de começar traçando um panorama. Alguns dizem que a inflação é transitória. Algumas pessoas dizem que essa situação energética é puramente um subproduto de quem ocupa o cargo máximo do executivo. E a realidade é que é um quadro sistêmico muito maior. Então, do seu ponto de vista, como você vê a questão da inflação, energia e commodities em geral? Ufa, ok, Aaron. Certamente há muito para analisar aí. E quero tentar analisar isso com cuidado porque é um assunto delicado, sabe? Tenho que dizer que eu argumentaria, eu contestaria um pouco a ideia de que isso talvez não tenha começado pela Casa Branca, certo? Porque nós podemos traçar, sabe? Como alguém do mercado, eu posso fazer muitos gráficos para você, com muitos pontos de corte na eleição de novembro de 2020, que mostram como os mercados começaram a se comportar de maneira radicalmente diferente. Após essa decisão, sabe? E após a próxima administração, o motivo disso, que finalmente estamos vendo nas nossas telas, é que, sabe, Joe Biden basicamente prometeu acabar com a perfuração, sabe? E essa foi uma das promessas de campanha dele. E ele está cumprindo isso de forma muito, muito eficaz, certo? Então, ele começou com ordens executivas para cancelar a criação do oleoduto transcontinental, que teria permitido que a gente recebesse petróleo barato do Canadá, refinasse e enviasse para as refinarias. Teria sido uma ótima maneira de manter os preços da gasolina baixos, certo? Então, o cancelamento desse oleoduto é um grande, grande problema. Não é o único problema, mas os outros também são. Vários juízes dentro da administração foram lá e cancelaram concessões que empresas de exploração e produção tinham em terras federais. Disseram apenas: não haverá mais perfuração aqui. Desculpe, estamos fechados. Então, além disso, houve um pouco de houve. Há investimento no setor, em perfuração e certamente na instalação de oleodutos. Isso se torna amplamente desencorajado porque fica extremamente impopular politicamente, certo? Se tentar levantar dinheiro para construir um oleoduto hoje, poucos atenderão suas ligações. Então, temos essa situação em que eu posso entrar direto no principal argumento de por que a inflação é diferente desta vez, certo? Muitos estão fazendo referência aos anos 80, época em que eu era criança. E eu me lembro das filas nos postos de gasolina nos anos 70, e me lembro da inflação do final dos anos 70 até o início dos anos 80. E hoje podemos olhar para um gráfico e dizer: uau,
temos o CPI e o PPI hoje nos mesmos níveis que tínhamos naquela época, certo? Agora é onde eu posso começar a apontar onde os mercados de energia e os mercados financeiros são muito diferentes desta vez, certo? Nos anos 80, nós elevamos a taxa dos Fed Funds para até 12% para combater um PPI e CPI de 10%. Porque, a menos que você eleve a taxa dos Fed Funds acima da taxa de inflação, é muito difícil desacelerar a inflação. Então, o que temos hoje é a taxa dos Fed Funds em 75 pontos base, certo? Então, essa é uma situação diferente, onde ainda não começamos de fato a combater a inflação que se instalou, certo? Até agora não houve esforço para desacelerar isso. E o outro fator que eu poderia apontar, que mostra que desta vez é diferente, é que em 2022 os preços das commodities estão altos porque há um ataque à oferta, certo? No passado, e até mesmo nos anos 70 e 80, quando tivemos escassez de commodities e uma inflação intensa das commodities, podíamos recorrer aos produtores de commodities e dizer: a esse preço, precisamos que vocês produzam mais, certo? Então, a um certo preço elevado, o produtor produz mais da commodity, satisfaz a demanda. Em seguida, acabamos tendo uma queda nos preços, certo? Eventualmente, há um efeito dominó que acontece se aumentarmos a produção a um preço mais alto. É assim que você controla isso. Hoje, temos um ataque à oferta, certo? A administração Biden não está permitindo novas perfurações, certo? Temos juízes cancelando concessões em terras federais. E há uma forte pressão de todos os lados da administração, pelo que posso perceber. Desde Joe Biden até sua secretária de imprensa, passando pelos secretários de energia e transporte, certo? Até o czar nomeado para mudanças climáticas, John Kerry, certo? John Kerry, após o preço da gasolina chegar a $5 nos postos, o que é causado pelas políticas deles, vem a público e diz: precisamos fazer a transição mais rápido, certo? Devemos adotar veículos elétricos mais rápido. O secretário de Transportes diz: se vocês tivessem veículos elétricos, não teriam problema com gasolina a $5, certo? Desculpe, sabe, gaste 75 mil e esses $5 no posto não vão te incomodar, certo? Então eles estão realmente empurrando essa agenda dos veículos elétricos simplesmente em um ritmo rápido demais para a nossa infraestrutura de energia suportar. Certo, e eu acho que esse é o grande problema hoje. Acho que ninguém argumentaria que a mudança climática não existe, nem diria que a raça humana, de alguma forma, não está afetando negativamente o clima ou os ecossistemas e que provavelmente não deveríamos lidar com isso de alguma maneira. Acho que você não enfrenta muita resistência a esse tipo de ideia. Mas quando estamos forçando isso de uma forma que está literalmente causando sérios danos à nossa capacidade de sermos autossustentáveis, sabe? Um país independente em energia, certo? Sacrificamos nossa segurança por tudo isso. E é por isso, Arão, que eu vejo ainda um grande problema que vamos ter que lidar, que é o fato de estarmos tentando forçar essa transição tão rápido que acabamos causando escassez de energia. Criamos mercados muito restritos. Nós causamos uma situação em que, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, estamos bem abaixo dos nossos níveis médios de armazenamento de gás natural dos últimos 5 anos, certo? Se estamos com níveis baixos de armazenamento de gás natural, precisamos pensar em onde conseguir energia de carga base, certo? Ainda geramos a maior parte da energia de carga base com gás natural nos Estados Unidos. Na Europa, eles estão em uma situação complicada, onde recebem 40% da sua energia de um país que não necessariamente gosta deles, que é a Rússia, certo? Então é aí que eles se tornaram dependentes da Rússia para obter energia. Eles têm baixo armazenamento porque continuam penalizando investimentos na expansão de gasodutos, produção upstream, coisas desse tipo. Então, até que o pêndulo político mude a ponto das pessoas dizerem que não dá para pagar $7,50 ou $8 no posto, certo? Certo? Tipo, algo precisa ser feito até chegarmos lá e haver algum tipo de negociação dentro do governo, sabe? Onde eles digam: ok, entendemos, certo? Tipo, nem precisamos que eles admitam o erro, só que ajustem, certo?
Infelizmente, Aaron, agora há um problema ainda maior. Quando chegamos ao ponto de receber uma resposta do governo sobre como eles vão ajustar isso, certo? O pessoal da indústria do petróleo diz: sim, ajustem pelos contratos de arrendamento que vocês cancelaram em terras públicas, certo? Em terras federais. Ajustem pelas coisas que importam. Ajustem construindo o oleoduto XL. Isso resolve o problema quase instantaneamente. Quando recorremos ao governo e pedimos ajuda à administração Biden, o que vamos fazer? Ele responde: vamos emitir cheques para ajudar as pessoas com a inflação. Vamos responsabilizar as empresas de energia pelo aumento abusivo dos preços. E eles parecem dispostos a fazer quase qualquer coisa, menos agir diretamente. Eu te perdi, Aaron. Desculpa, ainda estou ouvindo. Achei que tinha ficado mudo por um segundo. Eles fazem de tudo, menos resolver o problema diretamente. Então eu sei que apresentei muitos dados e expus bastante da base das minhas ideias aqui. Quero te dar a chance de questionar meus argumentos nos pontos que quiser, pois foi meio longo o que falei sobre como vejo os mercados de energia hoje. Bem, não é tanto uma vontade de questionar essas coisas, porque não acho que haja muita discordância entre o que estou ouvindo da sua visão e a minha posição. Mas sim um reforço de um elemento específico, que é o básico da economia, oferta e demanda. E a questão de as pessoas terem ou não o dinheiro de que precisam para pagar por algo, podemos estimular a economia com uma injeção de dinheiro, que é um tipo de abordagem bem diferente. Se temos esse diagnóstico de inflação, você pensa nas várias ferramentas que o médico pode usar para resolver o problema. No que você realmente está hiperfocado, e acho que com razão, é no suprimento das coisas que são necessárias. Se temos baixos estoques em nossas reservas de gás natural, se temos um baixo suprimento de poços para perfurar petróleo ou pegar levando a tese de eletrificação ESG à sua conclusão lógica, estamos minerando cobre e níquel o suficiente? Temos alumínio suficiente para realmente executar essa estratégia e, de modo geral, as coisas que são dadas como certas? Eu só penso nisso, sabe? Minha garrafa de água, mas tem um pouco de bambu. Eu realmente não sei que material é esse, mas provavelmente algum tipo de borracha e um pouco de aço nela. De onde vêm esses componentes básicos? E esses insumos estão no mesmo preço ou em um preço elevado, hiper elevado, em relação ao que eram historicamente? É isso que a pessoa comum está sentindo na bomba, no ambiente de varejo. E o que você está negociando com a TG Macro, o que você está ensinando seus clientes a fazer é, sabe, enxergar esses efeitos básicos reais e tentar alocar seus portfólios de acordo. Exatamente. Exatamente. Então, o que eu penso é, sabe, isso meio que nos leva aos mercados e a forma como eu vejo uma grande rotação acontecendo, como eu venho chamando, talvez outras pessoas também tenham chamado isso de grande rotação. Houve uma discussão no Twitter sobre quem criou o termo. Nunca disse que fui o dono, mas alguém afirmou ter ouvido isso de mim primeiro. Eu pensei, só inventei isso. Talvez eu tenha criado isso ou não, mas são só 2 palavras. E para mim, isso significa, na verdade significa tudo. É a primeira coisa em que eu penso quando acordo de manhã. Certo. Então eu identifiquei, eu tenho definido, na verdade, a grande rotação como o índice de commodities da Bloomberg dividido pelo Triple Qs, que é o Nasdaq. Certo. Então, basicamente, estou dividindo commodities por tecnologia. Certo. E estou dizendo que, nos mercados, os mercados de commodities vão ganhar dramaticamente em relação aos mercados de tecnologia. E o desempenho vai ser dramaticamente melhor do que o dos mercados de tecnologia pelos próximos, 5, talvez 10, talvez 15 anos, certo? Porque ainda sinto fortemente que saímos de um período de 15 a 20 anos de intensa deflação causada pela ascensão da tecnologia. E eu acredito que essa onda deflacionária que terminou com a pandemia foi precedida por taxas de juros indo quase para o negativo, você sabe, ficando negativas na Europa e quase negativas aqui. Você sabe, essas coisas que aconteceram de forma geracional e mudaram drasticamente nos últimos meses. Então é nisso que estou muito interessado.
Os mercados estão em um ponto de virada geracional, onde, por exemplo, hoje o setor de energia representa cerca de 3% do SP. Por causa da capitalização e das baixas avaliações, é simplesmente uma parte muito menor do ecossistema do SP. 27% do SP é tecnologia, certo? Por causa de toda a capitalização de mercado massiva das empresas de tecnologia. Lembramos que estávamos falando sobre capitalizações de mercado de trilhões de dólares para a Amazon, e assim por diante, e para a Microsoft. E na minha opinião, essas empresas no auge do lockdown, todas viveram seu melhor momento, certo? Então, no final desse ciclo deflacionário, as empresas de tecnologia, graças aos governos que estavam confinando os civis, tiveram seu melhor momento em termos de lucros, certo? Todo mundo estava trancado em casa, se comunicando pelo Facebook, fazendo compras na Amazon, se divertindo no Google e na Netflix. E logo após o confinamento, os lucros dessas empresas refletiram isso, certo? Os lucros dispararam e todas essas ações tiveram picos enormes tecnicamente, certo? Vimos um pico enorme nas ações FANG, se você conhece esse grupo, que chamamos no mercado de ações de Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google, certo? O grupo FANG, que já foi composto pelas 5 maiores ações de tecnologia em valor de mercado. Então, vimos esse grupo basicamente recuar quase 40% em relação às suas máximas à medida que vemos as taxas de juros subirem, certo? Agora, o motivo pelo qual elas estão recuando com a alta das taxas de juros é porque todas são empresas de crescimento e você pode financiar crescimento com liquidez abundante e taxas de juros zero o quanto quiser. Quando as taxas de juros sobem, custa muito mais para você financiar o seu crescimento, certo? Então, o mercado agora está tirando valor dessas empresas, que foram as melhores empresas de crescimento do mercado nos últimos 15 anos. E agora, finalmente, estamos começando a atribuir mais valor às empresas de commodities físicas, certo? São empresas de energia, empresas de metais e mineração, refinarias, ações de mineradoras de ouro, coisas desse tipo. Então, para mim, a grande rotação agora é que temos esse ataque à oferta de commodities, cujo ponto principal é o ataque à oferta de gás natural e petróleo. Mas, como você sabe, usamos gás natural para produzir amônia, que é usada em fertilizantes. E vimos os preços dos fertilizantes, você sabe, subirem 8 ou 10 vezes, o que está mudando drasticamente a composição das fazendas americanas, certo? Agora estão mudando para a soja, que usa bem menos fertilizante que milho e trigo. Eles estão obtendo muito menos proteína por metro quadrado de produção com essa mudança. Então, realmente, isso está mudando a composição e o mecanismo de toda a cadeia de suprimento de alimentos. Sem contar que o lado da distribuição dessa cadeia agora está lidando com gasolina a $5, quando nos últimos 5 anos estava lidando com gasolina a $1,50. Então, como você pode ver, Aaron, o que a administração e o plano deles para emissões líquidas zero causaram foi essa enorme agitação nos mercados de energia de combustíveis fósseis. E eles não parecem querer resolver o problema dentro desse mercado, certo? Eles querem resolver o problema com o quê? Mais empréstimos, certo? Eles querem resolver o problema com o quê? Mais impressão de dinheiro pelo Tesouro. Vamos enviar mais cheques do Tesouro. Imprimiremos dinheiro no Federal Reserve e enviaremos cheques pelo Tesouro. E isso por si só é tão inflacionário quanto tudo o que eles têm feito para lidar com a fraqueza econômica, o que nos levou a esse cenário de hiperinflação no momento, certo? Então, para mim, a maior notícia dos últimos 20 anos que nunca foi contada foi o Fed dobrando seu balanço patrimonial em resposta à fraqueza do mercado causada pelo lockdown, certo? Então, quando o SP estava despencando e depois que eles fecharam a economia, eles usaram um mecanismo de basicamente adicionar todos os ativos podres que estavam à venda naquele momento ao seu balanço patrimonial. Eles dobraram o balanço patrimonial de 4 para 8 trilhões. E agora estamos vendo a inflação que isso causou. Eles agora afirmam que a invasão da Ucrânia por Putin causou isso. Certo, então para mim, a raiz da inflação não é necessariamente o governo Biden. O governo Biden criou um gargalo no setor de energia,
Mas a raiz da inflação tem sido, na verdade, o comportamento descarado e irresponsável dos bancos centrais globais nos últimos tempos. Eu não sei, vamos dizer desde a grande crise financeira, sabe? Quando eles começaram a abrir o cofre para resolver todos os problemas, certo? Tudo virou. Vamos só aumentar o balanço do Fed, certo? Vamos simplesmente tirar todos os ativos tóxicos do mercado que estão, você sabe, à venda agora. Vamos pôr eles no balanço do Fed e não nos preocupar. Então, todo esse endividamento e esse tipo de ação de mercado não natural tem sido curiosamente inflacionário para a nossa economia, mas positivo para o dólar. O que tem sido meio que um oxímoro e muito difícil para o pessoal de macroeconomia entender, certo? Mas uma das coisas que está acontecendo é que o dólar está se valorizando fortemente porque outras moedas estão sendo dizimadas, seu poder de compra está sendo destruído mais do que o do dólar por essa inflação que está acontecendo ao redor do mundo. Se sua moeda é fraca, ela é a primeira a cair quando há inflação, certo? As pessoas buscam a moeda mais forte. Então agora, o dólar é meio que o mais atraente. Eu não sei como você chama esses cenários. O melhor é como ganhar um concurso da camisa mais feia, certo? Onde você sabe o euro está sendo destruído, o iene está sendo aniquilado e todo mundo está correndo para o dólar agora. São 2 da manhã no bar e do que sobrou na fila é o melhor que tem. Dólar, certo? E todo mundo está se agarrando a ele. Então esse é mais ou menos o cenário. Então é aí que estamos, cara. Isso meio que resume, desde o setor de commodities e o aperto na oferta até os mercados financeiros. E isso meio que toca na origem dessa inflação, que eu vejo como sendo de duas fontes. Sabe? A prodigalidade dos bancos centrais dos últimos 10 ou 20 anos e o ataque descarado do governo Biden ao fornecimento de energia. Quero amarrar isso, pois você trouxe muita informação e quero juntar alguns pontos. Então, um dos elementos aqui é muito difícil para alguém da minha idade que simplesmente, sabe, eu não estava vivo nos anos 70, eu não me lembro. Eu realmente nem me lembro do estouro da bolha.com. É mais algo que me contam para eu tentar contextualizar. Então, toda a minha vida foi essa alta do setor de tecnologia. E isso foi definido por, sabe, quase como um Peter Thielismo, sabe? Não por nenhum tipo de, sabe, naves espaciais ou carros voadores, mas, sabe, 140 caracteres e esses outros tipos de plataformas digitais ganhando destaque. Como eu disse, esse retorno ao mundo físico do que é feita a minha garrafa de água, essa luz sobre mim e de onde vêm essas coisas. E isso tem sido amplamente impulsionado, como você está dizendo, por essas taxas de juros historicamente baixas, tipo, literalmente na história da humanidade. Não estamos falando da história americana. Não estamos falando, sabe, das últimas décadas. Tratamos da existência humana e do acesso historicamente baixo ao capital. Bom, é claro que empresas como Amazon, Google e Facebook ficam felizes em pegar empréstimos a menos de 2% para impulsionar o crescimento em 2 dígitos, potencialmente até mesmo, sabe, em 3 dígitos nos estágios iniciais de sua existência. Você acertou em cheio. Simultaneamente a essas empresas de energia, algumas dessas empresas que fabricam coisas no mundo físico têm grandes barreiras de acesso a capital em relação a outros participantes do mercado e, de modo geral, na história de sua existência. Houve uma época em que a maior empresa de petróleo era o melhor cliente para o qual o banco podia emprestar. E isso diminuiu significativamente. Então, dito tudo isso, você é um trader. Você tem experiência, sabe, negociando no Goldman Sachs, no UBS e nesses outros ambientes de primeira linha. Atualmente, como isso se aplica na prática ao negócio que você administra e ao portfólio que você gerencia? Bem, essa é uma ótima pergunta, Aaron. E isso sabe, minha experiência nos mercados de commodities sabe, o motivo pelo qual eu tenho voz hoje nos mercados e o motivo pelo qual eu consigo, sabe, ajudar as pessoas, escrevendo uma publicação todos os dias que as ajuda a navegar nesse mercado, certo? Então eu realmente, sabe, eu me lembro de tudo, desde, sabe, a inflação dos anos 70 até, como eu disse, as filas nos postos de gasolina. Até o dia em que a Amazon surgiu, até o dia em que eu pude, sabe, encomendar um CD da Netflix para alugar e receber em casa. Sabe, lembro do estouro da bolha da internet como se fosse ontem. Eu era um trader de 30 e poucos anos na época. Tudo isso que está acontecendo agora é apenas algo que se encaixa dentro do contexto de tudo aquilo. Certo.
Então, essa experiência foi o que me permitiu sair na frente, em primeiro lugar, protegendo o seu portfólio. E, em segundo lugar, o que estava por vir nos mercados de energia, certo? Para resumir a história, eu meio que saí do Goldman Sachs em 2000. Essa é uma história muito relevante. Eu saí do Goldman Sachs, da minha mesa de negociação de commodities, em março de 2000 para ir negociar ações de tecnologia por conta própria, certo? Então eu comecei uma empresa de negociação que era basicamente estruturada como um fundo de hedge quando saí do Goldman Sachs. E naquele momento exato foi o início de um super ciclo de commodities e o começo do estouro da bolha das .com bem na minha cara. Então eu tive essa educação e paguei por essa lição em tempo real. E, sabe, com o passar do tempo, percebi que eu poderia pelo menos educar os clientes sobre o que estava acontecendo no mundo das commodities. Então, escrever o Navigator e me afastar de ser um sales trader de ações foi uma extensão natural disso, de meio que escrever sobre os mercados e tentar guiar as pessoas. E então, quando a pandemia aconteceu e o petróleo cru foi a zero, literalmente, porque muitos comerciantes tiveram que pagar para que as pessoas levassem suas cargas de petróleo, já que não tinham onde armazená-las. Aquilo foi outro momento único na história, uma situação que acontece uma vez na história da humanidade. Então, eu sabia, era muito fácil perceber que aquilo era uma situação única na história. Foi fácil perceber que havia um grande mal-entendido nos mercados sobre o que estava acontecendo quando o petróleo cru estava desabando daquele jeito. Tipo, o que me fez perceber que o mundo não entendia o que estava acontecendo foi que recebi um telefonema de um amigo meu que não está necessariamente no mercado, mas ele disse: certo, então, Tony, deixa eu ver se entendi direito. Quando eu for ao posto de gasolina agora, vou encher o tanque do meu carro e eles vão me pagar por galão, certo? Pelo que eu abastecer. Então a gente mudou isso, né? Estamos mudando para um novo paradigma, uma nova dimensão. Estamos entrando em uma nova dimensão agora, onde quando eu for ao posto de gasolina, vou sair de lá com o tanque cheio e o bolso cheio de dinheiro. Então me diz, como vamos lidar com isso? Eu estou dizendo, não, isso definitivamente não é o que está acontecendo. Percebi que as pessoas não entendiam o que estava acontecendo. E eu pensei comigo mesmo por um minuto, eu disse, ok, qual é a operação mais lógica com o petróleo indo a zero e a gasolina indo para 50 centavos? Liguei para minha antiga mesa no Goldman Sachs e perguntei, alguém pode me vender meu suprimento vitalício de gasolina agora? Vou calcular aproximadamente na calculadora quanto de gasolina vou usar. Tenho mais de 50 anos e mais uns 20 anos de direção pela frente. Eu dirijo quantas milhas por semana, tantas semanas por ano, e dá esse tanto de galões. Então eu adoraria fazer um cheque e comprar essa gasolina, tipo, agora mesmo. Quando o cara do outro lado disse, você tá maluco? Não podemos fazer isso. Percebi que tínhamos uma oportunidade geracional de dizer que isso era insustentável. O fato de que, sabe, as pessoas estão pagando, os comerciantes estão pagando outros comerciantes para ficar com as barcaças de petróleo deles. Nos últimos milhares de anos, temos queimado 100 mil barris de petróleo por dia apenas para manter as luzes acesas. Certo, esta foi minha ideia de que era hora de ficar muito comprado em energia. Então, comprei petróleo, commodities e ações do setor. E eu tento orientar meus clientes a fazerem o mesmo, dizendo que isso é só uma diferença de valor, certo? Isso é como um eclipse global acontecendo agora e você nunca mais vai ver isso de novo. Então, nós com essa visão e o petróleo indo a zero, foi o que gerou, sabe, a opinião de que, eventualmente, depois que o Fed dobrou seu balanço, enquanto o Fed tentava gerar inflação, nos últimos anos, o grande problema deles era não conseguir atingir a meta de inflação de 2% independentemente das ações tomadas. Então isso me leva a acreditar que é por isso que eles deixaram a inflação subir tanto depois da pandemia, porque demorou tanto para conseguir fazer ela subir em primeiro lugar. Então agora, quando estamos numa situação em que você percebe isso, as taxas de juros vão ter que subir muito mais para lidar com os preços mais altos das commodities.
E essa inflação que estamos vendo agora, uma inflação cheia de 8% no CPI, as taxas de juros não vão ficar em zero para sempre, certo? Esse aspecto da tese me fez pensar que, com a alta das taxas, acabou para as grandes empresas de tecnologia, como se o melhor delas tivesse sido no lockdown. A resposta ao lockdown e a resposta à fraqueza do mercado foi a pior coisa que já aconteceu para a tecnologia, certo? Porque o Fed dobrou seu balanço. Continuamos pegando muito dinheiro emprestado e agora os juros sobem. Como você disse, não dá mais para financiar crescimento a 0%. Então agora esses nomes provavelmente vão ser reprecificados. E muitas das empresas que estavam ali sendo negociadas, você sabe, com os múltiplos mais baratos do SP por anos e anos e anos, deixadas de lado em períodos de deflação, agora provavelmente vão se tornar os ativos mais procurados no mercado de ações. E eu acho que vai chegar um dia em que as ações de energia, produtores de alimentos e empresas agrícolas vão ser negociadas como o Bitcoin foi em 2020, em que elas simplesmente sobem todos os dias e ninguém realmente entende muito bem o motivo. E isso vai ser, sabe, quando todo esse dinheiro sair das Big Techs e encontrar um novo destino. Quais serão os próximos setores que realmente terão bom desempenho e talvez sejam os únicos indo bem? Acho que isso é o que eu chamo de grande rotação. Quando todo esse dinheiro sai, sabe? Porque a gente chegou nessa situação junto com a alta das Big Techs, onde aquelas ações FANG se tornaram as ações mais presentes nas carteiras dos investidores, certo? São as maiores participações dos ETFs passivos. Elas são as maiores participações dos fundos mútuos tradicionais. São as maiores participações de todos os hedge funds. E são as maiores participações de todos os family offices e investidores de varejo. Então agora temos o mundo todo inclinado para um lado só, com seus portfólios preparados para uma grande deflação, algo que funcionou muito bem nos últimos 20 anos. E nos últimos 18 meses, tudo isso foi completamente virado de cabeça para baixo. Então, Aaron, agora pense nisso. Se você não sair do caminho disso no seu portfólio, se continuar sobrealocado em tecnologia e quiser comprar na baixa, e continuar com pouca exposição em energia, e ainda quiser vender nas altas, até agora neste ano, se você está comprado em software, está com uma queda de 32%. E se não está comprado em energia, não está no setor que subiu 50%. Então agora pense em quantos anos de desempenho assim o seu portfólio aguentaria, caindo 30% ao ano nas ações que foram grandes vencedoras e sem possuir aquelas que estão subindo 30%, 50%, 70%. Seu portfólio provavelmente aguenta 3 anos, talvez 4, antes de ser zerado ou quase zerado. Então eu quero reduzir isso ainda mais. Para o micro, eu sei que é TG macro o negócio, mas para o micro do seu negócio, TJ Mac, TG macro, nossa, que é uma assinatura que as pessoas pagam para receber na caixa de entrada. E é um resumo de, você sabe, reiterando ou meio que desenvolvendo ainda mais, nesse caso, sua teoria da grande rotação. E então entregando para eles algumas aplicações práticas de como operar isso, que é, pelo que eu entendi, você tem sua coleção de posições compradas, tem algumas coisas que você está vendido, e você não está apenas sendo transparente sobre o tipo de preço que espera que eles alcancem, mas também sobre quando foram adicionados ao seu próprio portfólio. Porque esse foi um problema que eu tive, sabe, na minha experiência. Eu tenho sido bastante transparente sobre isso. Eu, sabe, comprei Ethereum na alta de 2016 e 2017 comprei Bitcoin bem no seu ponto mais baixo, tipo em março ou abril de 2020. Então eu estava bem convicto, especialmente da segunda vez, mas foi uma negociação muito boa para mim. Mas, sabe, eu também me lembro da primeira loucura do Ethereum. Tipo, no final de 2017, começo de 2018, eu tinha um amigo me mandando mensagem, sabe? Acho que o Bitcoin atingiu o topo entre 20 e 21 mil. Ele me mandou mensagem quando estava em 17 ou 18 mil, perguntando se era uma boa hora para entrar. Aquilo foi o primeiro sinal. Você está atrasado e não chegou cedo para a festa. Eu te conheço, gosto de você, mas você é do tipo que sempre chega tarde. Então aquilo foi como um pequeno sinal vermelho piscando.
parêntese grande, talvez desnecessário sob esse ponto de vista, mas para. Além disso, para trazer para como você pensa em atender uma base de clientes que te lê e recorre a você para esses insights. Como você pensa em algo como média de acertos e como você pensa em algo como, sabe, não sei se você pode recomendar esperar necessariamente, mas ok, eu aceito a tese. Tony, como coloco isso em prática de forma cuidadosa e atenciosa? Ok, ótimas perguntas, Aaron, porque esse se tornou o maior desafio de gerenciar, de ser o editor de um boletim informativo, que é um boletim de negociações, como você identificou, certo? Eu estou tentando resumir. As histórias por trás, resumir a narrativa por trás do risco que estou assumindo, junto com uma explicação de como estou assumindo esse risco. Então, o que quero dizer é que eu tenho esse tipo de, sabe, por exemplo, acredito que haverá uma grande rotação, com migração para commodities e saída de tecnologia. Novos clientes sempre me ligam de volta e dizem: Ei, você está em petróleo, você está em ETF de recursos naturais, você está em ações de petróleo e gás há muito tempo. Esse é um bom momento para eu entrar? E minha resposta, 99% das vezes, é não, certo? Tudo o que eu faço como navegador é para guiar as pessoas de forma tática. Então, por exemplo, quando eu estava lá, houve um período em que eu estava otimista com metais e mineração e também otimista com petróleo e gás. Petróleo e gás estavam no auge, enquanto metais e mineração haviam recuado para um suporte, oferecendo melhor relação risco-retorno. Recebi ligações de pessoas perguntando: devo investir no setor de energia agora? Para mim, analisando a relação risco-retorno, respondo que não. Uma das áreas em que estou pensando em entrar é o setor de metais e mineração, porque tradicionalmente tem um bom desempenho durante períodos de estagflação. Como há escassez de metais, ou pelo menos os estoques de metais estão em níveis historicamente baixos, os preços geralmente estão em níveis historicamente altos. A transição para veículos elétricos é positiva para os metais básicos. Então, talvez a gente compre XME no nível de suporte da média móvel de 200 dias, certo? É esse tipo de coisa. E eu só quero manter as coisas simples assim. Meu trabalho é basicamente orientar as pessoas para essas operações no momento certo também, certo? Então, o que eu tento oferecer todos os dias é um conjunto de dados e indicadores de desempenho do mercado, que eu acho que fortalecem minha convicção nessa operação, e eu tento apresentá-los junto com as manchetes que saem e apoiam minha operação, certo? E eu faço isso dizendo: olha, aqui estão os spreads de energia se mantendo extremamente firmes, aqui está a movimentação dos preços mostrando que está extremamente positiva e forte. Aqui está o mercado de energia reagindo a um dado potencialmente negativo de estoque e subindo, certo? Isso indica que os mercados estão em alta. E eu tento passar essa confiança na operação em que estou e digo: olha, é assim que eu conduzo as coisas, certo? E para todos, para quem eu escrevo 4 dias por semana, sabe, o trabalho deles é meio que me acompanhar. Obviamente, haverá certas coisas nas quais eles podem entrar quando eu entrar nelas no View Matrix em tempo real. Se você entrou em certo período, vai acabar participando do meu processo, fazendo várias operações diferentes, e mesmo com essas operações, eu continuo comentando e administrando. As que eu estou dizendo, sabe, esse é um bom nível para realizar um pouco de lucro, certo? Isso vem subindo há 3 meses, tivemos 4 meses consecutivos de alta, me desculpe, 4 meses consecutivos de alta. Agora estamos a uma certa porcentagem de distância do suporte da média móvel. Sabe, o sentimento está extremamente positivo. Como um guia tático de negociação, vou aconselhar as pessoas a venderem em situações como essa. Então, o lance todo, Arão, é fazer essa operação com o que eu chamo de um interruptor de intensidade. Quando as ações de energia caem para suportes, lembre-se, seguimos essa tendência de alta, certo? Então, no interruptor de intensidade, quando a energia recua para níveis de suporte, eu quero aumentar a intensidade e expandir minha posição. Eu fico mais otimista nas quedas e penso: essa é a oportunidade. Uma queda em tendência de alta secular é como se ganha dinheiro comprando nesse momento.
Ao gerenciar a operação e alcançar níveis para realizar lucros, talvez você tenha um grande gap a seu favor. Por exemplo, eu estava comprado, sabe? Mesmo assim, eu ainda estava comprado em futuros que comprei durante o lockdown nos fundos do petróleo, que carreguei o tempo todo. Até quando Putin invadiu a Rússia, Putin invadiu a Ucrânia, e quando Putin invadiu a Ucrânia, o petróleo foi de 110 para 130, compraram tudo de uma vez, certo? Essa foi uma manchete que basicamente me tirou da minha operação de petróleo. Então eu disse, sabe, não ia ficar pior para o comércio de petróleo. Zero em março de 2020, quando consegui comprar um pouco e depois continuei comprando. E agora, com Putin invadindo a Ucrânia, o petróleo dispara para 130, eu ganho um bônus extra de 15 na minha operação. Isso é um sinal para eu sair. Vendi todos os meus contratos futuros de petróleo nessa alta. Certo, entendi. A partir daí, a estratégia tem sido ir para as ações e depois voltar para o petróleo bruto. Tudo isso é gerenciar a operação continuamente. É o que o Morning Navigator faz. E realmente, sabe, se você está surfando de manhã, certo? Sempre vai ter a próxima onda. E outra maneira de pensar sobre isso é, sim, essa é uma das ondas que eu peguei há 3 meses, tipo, não tente voltar nadando para aquela. Tem outra vindo aí. Se a tese estiver certa, e se você sabe, é da natureza de ser um trader, eu tenho que imaginar. Eu não sei pela experiência que você tem, mas você simplesmente sabe disso. Vai continuar tendo séries e vai continuar tendo ondas, e é isso, eu vou escolher a próxima, te aviso assim que eu escolher. E esse é o tipo de premissa de trabalhar com você. Exatamente. Eu tenho um ótimo exemplo disso recentemente, onde, sabe, a gente esteve no comércio puro de petróleo, no comércio de petróleo e gás por meses. E então o que aconteceu foram os spreads de refino, que é basicamente a margem que uma refinaria pode obter quando pega 3 barris de petróleo bruto e os transforma em 2 barris de querosene de aviação e um barril de óleo diesel. Certo? Então essa margem que a refinaria pode obter disparou agora, me acompanha, Aaron. Essa margem disparou de cerca de $5 de lucro que ele podia obter em cada um desses 3 barris para $50. Certo, meu Deus, exatamente agora. O motivo disso acontecer foi porque houve uma escassez de diesel e querosene de aviação, e havia compradores muito inelásticos para esses combustíveis. Certo? Então as companhias aéreas e as transportadoras estavam tipo, não estamos realmente preocupados que o preço subiu 25. Queremos comprar essas cargas de combustível de vocês, certo? Então, o que aconteceu foi que as margens das refinarias dispararam de 10 para 20, para 30, para 40, para $50 e as refinarias. As ações nos últimos 2 meses passaram a ser melhores compras, ou pelo menos compras mais inteligentes para um trader do que tinham sido 6 meses antes disso. A preços mais baixos, se isso faz sentido, se você conseguir entender isso. Sim. Você entende o que eu quero dizer. Então, a situação. Por exemplo, quando a Marathon Petroleum era uma ação de 45, eles só tinham uma margem de $5 nos barris de petróleo que estavam refinando. Com as margens maiores, a Marathon Petroleum virou uma ação de $110. Se as margens continuarem assim, isso pode chegar a 300. Então estamos lidando realmente, como você disse, com novas ondas surgindo e novas oportunidades se apresentando. Por causa da forma como esse mercado está mudando de maneira tão dinâmica agora. Entendi, beleza. Tony, isso foi incrível. Acho que teremos que te trazer de volta para entendermos mais o mundo. Sei que você é ocupado e sempre aparece na Real Vision. Mas antes de fazermos nossas perguntas finais de sempre, você acabou de ter uma festa de formatura na sua casa. Eu sei que você cresceu com um pai que era trader, então finanças tem sido o negócio da família há bastante tempo. Fico curioso se você vê isso como algo que pode continuar na família. E que tipo de perspectiva você oferece para a próxima geração de traders, onde, só para dar um outro panorama macro rapidamente, eu li Michael Lewis. Eu entendo tudo sobre esse trading algorítmico de alta frequência, que é 1000 vezes mais rápido que qualquer humano. E eu também fui muito doutrinado pelo método de investir e esquecer, sabe, comprar alguns índices na Vanguard e simplesmente desligar o cérebro, dormir por algumas décadas. Você está no meio disso, o que é fascinante.
Então, desse ponto de vista, o que você diria para a próxima geração de potenciais investidores, traders que querem surgir e fazer algo parecido? Cara, essa é uma ótima abordagem, Aaron. E vou te dizer uma coisa, eu sempre falo para as pessoas, sabe, eu não sei se vou passar o bastão para algum dos meus filhos, sabe, no sentido deles se interessarem por mercados, mas eu exijo que eles entendam sobre dinheiro e finanças, certo? Para mim, isso é o mais, sabe, isso é a coisa mais importante que as pessoas podem entender. Provavelmente deveria haver uma aula por ano durante toda a sua educação. Sabe, uma vida educada sobre como gerenciar seu dinheiro e finanças, sabe, só para manter as pessoas, sabe, entendendo o que é realmente importante. Porque há muita liberdade que pode surgir ao entender finanças e mercados, certo? Na verdade, se você se tornar uma dessas pessoas que consegue, sabe, administrar sua reserva financeira para viver disso, primeiro você precisa criar essa reserva. Mas se você conseguir se tornar uma dessas pessoas que consegue administrar isso para viver, então você tem a liberdade máxima, certo? E por que é você contra o mercado e não precisa prestar contas para mais ninguém, certo? E você sabe que o mercado é algo para o qual você se treinou, assim como todos os locais no pregão das bolsas de commodities. Essas eram pessoas que se treinavam para sobreviver a mais um dia de negociações, certo? E quando você começa a pensar nas coisas com uma perspectiva de sobrevivência a longo prazo, incluindo seu portfólio, suas economias de uma vida, sua reserva, seja lá o que for. Sabe, quando você pensa em como quer preservar isso para a sua vida, se torna necessário entender os mercados, porque você precisa saber onde colocar. Procuro transmitir à próxima geração, acima de tudo, o quanto isso é importante. E, em segundo lugar, a liberdade que pode vir junto com o domínio dos mercados. Agora, eu entendo que é muito mais difícil para a próxima geração, porque né, a indústria era muito maior, certo? A indústria financeira era bem maior nos anos 90, quando comecei, em número de pessoas. A tecnologia eliminou muitos empregos nesse setor. Então, o ponto é que não há tanta oportunidade para uma pessoa crescer e dizer: ei, eu quero sair da faculdade e conseguir um emprego em uma mesa de operações, certo? Havia milhares desses empregos quando terminei a faculdade. Agora talvez só centenas, ou até mesmo dezenas. Eu não sei, mas isso é muito mais difícil. Então, sabe, a sua busca pela própria educação nos mercados, felizmente, essa educação se tornou uma mercadoria, onde se você quiser aprender sobre mercados, você pode. Antes de tudo, é provável que você consiga aprender muito sem gastar nada, certo? Você pode acessar YouTube, Twitter, ser criativo e encontrar pessoas certas que produzem conteúdo gratuito e comentam sobre mercados, o que pode te ajudar a aprender. E eu diria que a coisa mais importante, a única coisa mais importante, é aquilo com que fui abençoado durante toda a minha vida profissional. E isso tem sido, em primeiro lugar, ter uma rede de contatos profunda e, em segundo lugar, um mentor sério, ou tantos quantos você conseguir lidar no mercado, nas finanças, em poder ter um parceiro e dizer: o que você acha disso? Sabe disso? Sabe, apenas alguém na sua vida que entenda de mercados e entenda de dinheiro do jeito que você entende ou do jeito que você se esforça para entender. E você pode ligar para ele e perguntar: ei, o que achamos? As taxas de juros estão assim. Isso deveria mudar a forma, não sei, isso deveria mudar alguma coisa sobre como estou gerenciando minhas finanças? Sabe o que quero dizer? Porque isso mudou as coisas para mim. Sabe, quando os títulos de 2 anos dos Estados Unidos chegaram a 3%, eu tirei um pouco de dinheiro de algumas das operações mais arriscadas que eu tinha e coloquei em títulos de 2 anos dos Estados Unidos a 3%, porque a gente estava olhando para um rendimento de título de 2 anos dos Estados Unidos de 20 pontos base. Então, para que isso serve para alguém, é por isso que todo mundo foi empurrado para ativos mais arriscados e entrou em cripto, porque cripto era esse ciclo de positividade autoalimentada. Estava sendo chamado de uma proteção incrível contra a inflação. E como vemos agora, temos inflação e o cripto está desmoronando. Então, saber onde você está no mundo, saber onde os mercados estão, e esse tipo de curso da história é realmente importante. E eu sei que é difícil, como eu disse, eu sei que é difícil conseguir essa educação.
mas isso mudou. Como disse, quando não podia acessar a internet para aprender sobre negociação, também não podia seguir no FinTwitch os 20 traders macro mais renomados do mundo certo. Eu tive que conseguir um emprego, sentar em uma mesa e ter alguém me ensinando, sabe, o que acontece quando as taxas de juros mudam, certo? E eu acho que a partir desse entendimento básico sobre taxas de juros, o custo do dinheiro e o preço do dinheiro, isso pode te dar uma base muito boa para entender os mercados financeiros e de investimentos. Nada é mais importante de entender, na minha opinião. Sim, o dinheiro é uma ferramenta. Seja qual for seu objetivo, ele funciona como o melhor martelo. Se quer criar um jardim incrível, ter dinheiro para investir ajuda muito. Certo? Sabe? E eu aprendi, sabe? Eu aprendi a não ser humilde em relação a isso com outro escritor de newsletter que é meu mentor, chamado Jared Dillian, que talvez você já tenha ouvido falar. Ele é uma figura muito conhecida e bastante franca. Mas ele disse uma vez, tipo, eu tenho uma utilidade enorme para quantias absurdas de dinheiro, certo? Eu tenho mesmo. Há muitas coisas incríveis que eu faria com muito dinheiro. Então, sabe, tentando, sabe, é isso que você disse antes, como você mencionou, média de rebatidas, Aaron, sabe? E isso é algo do qual eu sou extremamente consciente como trader, certo? Eu sei a minha média de rebatidas até a terceira casa decimal, a qualquer momento, sabe, durante o dia, porque a minha média de rebatidas é o meu PL, certo? E o meu PL é algo que eu carrego comigo 24 horas por dia. E a gente tira uma foto disso todo dia, toda semana, todo mês, todo trimestre, todo ano, e a gente vê como está o PL e ajusta de acordo, certo? Então isso é algo que eu faço na minha, sabe, minha conta de trading, que é a minha conta de curto prazo, onde eu gosto de ter uma taxa de acerto bem alta, certo? Eu vejo isso como um stand de tiro, como se eu estivesse indo a um stand de tiro com 20 balas e tentando acertar os alvos mais caros com essas 20 balas e errar o mínimo de alvos possível, certo? E essa é a minha conta de trading, mas minha conta de investimentos é meio que acompanhando o que acontece no mundo e a cada trimestre dizendo, sabe, esse é o meu pé de meia a cada trimestre. O que o mercado está favorecendo, o que ele não está favorecendo. Tenho muitas coisas que o mercado não favorece. Devo comprar mais das coisas que o mercado está favorecendo? Essa é uma tendência que pode durar 10 ou 20 anos. Devo ter um pouco disso, devo direcionar um pouco de dinheiro para isso? E eu acho que, de certa forma, ter uma visão completa de como equilibrar tudo isso e esse entendimento é realmente fundamental para a saúde mental e o bem-estar de uma pessoa, por assim dizer. Ter bom controle disso é um ótimo começo na vida. Bem, obrigado por compartilhar seu tempo conosco, porque eu acho que os ouvintes dessa conversa terão dado mais um passo nessa direção, graças a tudo que você compartilhou. Se as pessoas quiserem saber mais sobre tudo o que você está fazendo, para onde podemos direcioná-las no mundo digital? Sim, Aaron, vocês podem me encontrar, acessar meu site e ver exemplos dos meus trabalhos em tgmacro.com. Meu perfil no Twitter, onde sou bem ativo, é @tgmacro. Você pode me mandar uma mensagem direta que sempre tento responder. E para o seu público, só porque eu confio em vocês, se quiserem me mandar um e-mail, meu endereço é tony@tgmacro.com. Qualquer um pode entrar em contato comigo. Procuro ajudar o máximo de pessoas possível, sinceramente. Eu sabia que, quando comecei nesse ramo, eu teria que passar de um trader institucional muito recluso para alguém muito sociável. E autor de boletim informativo público, certo? Eu sempre soube que teria que ser, sabe, uma pessoa de cada vez. Você vai ter que mudar a mentalidade para ganhar credibilidade. E se é assim que eu tenho que fazer, então é assim que eu vou fazer. Mas por 5 anos tem funcionado desse jeito. Então eu vou continuar fazendo assim. Perfeito. Nós vamos colocar todos esses links nas notas do episódio para vocês. Você pode encontrá-los no aplicativo onde está ouvindo isso agora ou em goingdeepwithaaron.com podcast para todos os episódios do programa. Mas antes de deixarmos você ir, Tony, eu gostaria de te dar o microfone uma última vez para lançar um desafio pessoal prático para a audiência, certo? Espera, Aaron, sua fala ficou meio cortada aí. Você pode repetir, por favor? Sim, falamos sobre o desafio no e-mail e no encerramento. Agora, sua última pergunta. Este é seu momento final no microfone para lançar um desafio prático à audiência. Tudo bem, aqui está, desculpe. Agora entendi. Meu desafio pessoal para a audiência é, sinceramente, revisar seu portfólio.
Eu não sei se isso se aplica a todos, mas eu gostaria que fosse assim. O desafio é revisar seu portfólio ou qualquer investimento que você tenha e garantir que nos investimentos em tecnologia você esteja levando em conta que o mundo provavelmente mudou muito desde que você fez esses investimentos. Você também deve pensar por quanto tempo quer manter esses investimentos. E você também deve considerar que o mundo mudou desde a última vez que pensou em fazer uma pequena alocação em recursos naturais. E, de certa forma, sabe se forçar a dizer: se eu não tenho recursos naturais, como eu saio do zero? E isso é algo com que eu definitivamente posso ajudar os investidores. Mas eu acho que isso é importante. Esse é meio que o desafio que eu me imponho todos os dias. Então, esse é o desafio que eu gostaria de propor aos seus ouvintes, se for justo. Espero que aceitem o desafio. Espero que, do meu ponto de vista, tenham passado a última década tentando entender o que esse algoritmo quer e como essa ferramenta funciona. Como esse software pode me deixar mais eficiente. E eu vou continuar fazendo isso. Mas, ao mesmo tempo, é tipo, do que isso é feito? Tipo, quais são as coisas que compõem o seu ambiente físico como uma forma de manter os pés no chão para, tipo, todas essas coisas realmente importam? Tipo, mesmo que a gente esteja fazendo uma entrevista por uma plataforma online, eu ainda estou usando um MacBook aqui, que provavelmente foi montado em uma fábrica da Foxconn. E, você sabe, tem alumínio, tem essas outras peças também. Para se dar bem nesta década de 2020, é preciso saber disso. Exatamente. Bem, posso só acrescentar isso, se você não se importar. Sabe, nós passamos por uma década e meia de globalização intensa, certo? E essa globalização intensa foi extremamente deflacionária, certo? Tínhamos todos os governos do mundo trabalhando juntos, reduzindo custos, compartilhando e comercializando commodities, bens e serviços através das fronteiras eletronicamente, sem barreiras. E de repente, agora entramos em um período que para mim parece muito óbvio: desglobalização e tudo mais. Posso dizer que, se você entendeu o quanto a globalização era deflacionária, deveria tentar compreender isso. Você está trazendo isso no momento certo, Aaron, para seus ouvintes e o futuro deles. Procure entender o que a desglobalização vai significar para a economia, porque vai ser inflacionária e vai mudar as coisas. Com certeza, concordo totalmente. Tony, obrigado por compartilhar seu tempo conosco. Ótima entrevista, Aaron. Muito bem estruturada. Parabéns, meu amigo. Obrigado. Acabamos de ter uma conversa profunda com Tony Greer. Espero que todos aí tenham um dia fantástico. Ei, obrigado por assistir até o final da minha conversa com Tony. Se você gostou, temos outras 2 ótimas entrevistas no canal que vão aprofundar essa discussão. A primeira é com Peter Zeihan, que fala longamente sobre desglobalização, regionalismo e como o mundo está se desintegrando. Depois do Burg entra em mais detalhes sobre os mercados de energia, como a energia é vida e como ele se prepara para as calamidades que prevê pela frente. Ambos são complementos imperdíveis à conversa com Tony. Vá conferir.